Olá, muito boa tarde. A memória de familiares e amigos falecidos preenche estes dias. A liturgia da Igreja Católica propõe essa evocação no Dia dos Fiéis Defuntos, a 2 de novembro, depois de celebrar Todos os Santos, no primeiro dia do mês. Um tema que vai merecer o comentário dos convidados do programa Eclésia de hoje, Frei José Nunes, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei Hermínio Araújo, assistente espiritual e religioso no Hospital do Mar. Muito boa tarde. Boas. Obrigado por estarem neste programa. Um franciscano e um dominicano. Ei, irmãos, primos, tudo. Também um bom ambiente para uma grande conversa. Para uma conversa. Mesmo que o tema nem sempre seja o que é mais colocado ou mais, enfim, esteja mais presente nas conversas, a morte. E isso, desde logo, dia 2 de novembro, evocam-se os familiares falecidos. Em todo caso, a conversa em torno do fim da vida é cada vez mais tardia ou mais escondida. Porquê, Frei Hermínio, na sua opinião? É cada vez mais difícil de fazer. Na nossa sociedade, a morte e todas as problemáticas relacionadas com o sofrimento, com o próprio chorar, são realidades que são tabu. São difíceis de abordar, há uma certa fuga a esta realidade. E as fugas provoca a incompreensão por vezes, de situações limite na vida, desaparecimento de familiares e amigos repentinamente. Claro. Porque as fugas à realidade são sempre complexas e não nos permitem que, de facto, avançamos, que a nossa vida caminhe, avance e tenha qualidade e tenha aquela profundidade que todos desejamos, naturalmente. Que contributo dão estes 2 dias, 1 de novembro, 2 de novembro, Todos os Santos e Fiéis Defuntos, para a compreensão do mistério da vida? Eu acho que na nossa cultura estes 2 dias estão muito ligados e acho que o facto de estarem muito relacionados permite-nos ir talvez ao essencial daquilo que hoje celebramos, muito concretamente, esta memória dos nossos familiares falecidos, mas muito com aquilo que nós celebramos ontem, a santidade. Celebramos, no fundo, a santidade. E o mesmo é celebrar a vida, a intensidade de vida, a qualidade de vida, a profundidade. Nesta bela acessão de santidade que o Papa Francisco nos deixou ainda muito recentemente. É toda aquela vida que nos permite ir muito para além da mediocridade. E quando nós fazemos memória dos falecidos, daqueles que viveram com qualidade, com intensidade, apesar das suas limitações, necessariamente, isso permite-nos colocar a nossa vida, o nosso viver, num outro horizonte de realidade, de sentido, necessariamente. Isso ajuda-nos, dá-nos saúde espiritual. Dá-nos. Eu acho que até, a partir do que estava a dizer o Frei Hermínio, este dia 2... podíamos considerá-lo também uma certa extensão do dia 1, uma certa continuação do dia 1. Porque se no dia 1 nós comemoramos todos os santos que foram consagrados como santos e declarados como santos e estão nos altares, nós no dia 2 olhamos para os fiéis defuntos, não é? Nessa linguagem tradicional, mas nós, no fundo, estamos também a celebrar bilhões e bilhões de santos que não estão nos altares, mas viveram com a tal intensidade, com os seus problemas, os seus defeitos, mas os santos dos altares também tiveram os seus pecados, não é? Portanto, nós celebramos a vida intensa, a vida de santidade, muitas vezes de pequenos gestos, no anonimato, não é? Justamente como dizia o Papa no seu texto. Pessoas que não estão nos altares, mas que viveram santamente e que são santos, não é? Nesse aspecto, portanto, é um prolongar, é uma relação. E ao fazer memória realmente da vida, que é a melhor maneira de celebrar a morte, de não fugir à realidade. Eu gostei muito do que estava a dizer o Frei Hermínio. Eu acho que, desde que há seres humanos sobre a Terra, que sempre houve dificuldade, maior ou menor, em aceitar o mal, o sofrimento, a morte. Isso é sempre difícil, para si, para ti, para mim, para todos, não é? Agora, nós vivemos num tempo, o Frei Hermínio estava a falar disso, em que eu acho que as coisas foram levadas mais além. Essa recusa quase em falar da morte, esse exorcizar da morte, pôr a morte fora da nossa cultura, da nossa reflexão, do nosso...
Isso foi levado muito ao extremo por causa da cultura em que nós vivemos, acho eu. Porque nós somos herdeiros de uma idade moderna que criou o mito do progresso. O ser humano, com a sua razão, com as suas capacidades, com as técnicas, com os descobertos científicos, não é? O ser humano ia conseguir construir a felicidade sobre a Terra. Ora, a morte é uma pedrada no charco, nessa mentalidade de que o progresso, de que a felicidade, tudo isso é possível. Ora, o sofrimento e a morte fazem-nos ver que nem tudo está ao alcance do ser humano. Mas então, se a nossa cultura é do progresso e de conseguir tudo, o melhor é não falar daquilo que, que nos põe problema. E é essa a estratégia que se vai seguindo? Um pouco, quer dizer, para além daquela normal, sim, conscientemente, mas para além daquela normal da dificuldade em aceitar a morte, o sofrimento. E estará ligado também com, enfim, com essa ordem de ideias e com esse ambiente que se cria, por vezes a dificuldade em fazer o luto daqueles que partem. Há rituais, enfim, há tradições. De que forma é que Frei Hermínio Araújo propõe que se faça luto para, enfim, que leva à aceitação do fim da vida, não é? Já vou aí, mas se calhar retomava um bocadinho este raciocínio e ainda pegando nesta forma de entender todas estas coisas e sobretudo a santidade do Papa Francisco, que não é o contrário do pecado. A santidade não é o contrário do pecado, é o contrário da mediocridade, de uma vida superficial. E dá para perceber depois como é que depois colocamos a questão dos rituais de luto. Nós vivemos, apesar de tantas coisas excelentes que nós temos, um grande déficit de espiritualidade, de profundidade espiritual. Não é? Se calhar com todas as potencialidades religiosas e tudo, até, ok, mas talvez o déficit de santidade, de espiritualidade esteja aí. E talvez seja essa, estamos a falar de algumas estratégias da cultura atual, de contra-estratégias, exatamente para ultrapassarmos determinadas problemáticas, inclusive determinadas fugas da realidade, como já dissemos, e inclusive no que diz respeito aos rituais de luto. Nestas últimas décadas, mesmo entre nós, tem aumentado, por exemplo, muito a cremação. Pronto. Os rituais de luto que nós tínhamos há algumas décadas atrás, agora já são, na maior parte dos casos, já são outros. São menos as pessoas que vão, por exemplo, aos cemitérios, mas nós precisamos de rituais. São necessários rituais. Com o meu professor da Universidade Católica há uns anos. E com outros, eu aprendi e por lá passávamos por muitas definições de ritual, não é? Mas há uma muito interessante que todas as pessoas entendem muito bem, que está no Príncipezinho. É aquilo que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Portanto, é algo que marca a diferença pela qualidade, pela intensidade. E os rituais de luto também são muito importantes, muito importantes. Mas, por vezes, a insistência nesses rituais não pode levar à negação do acontecido, à não aceitação da própria morte? A negação do ritual, sim. Pode levar. Pode estar dentro da tal fuga à realidade. Da dificuldade que nós temos de chorar em companhia dos outros. As pessoas isolam-se para chorar. E noutros tempos nem sempre foi assim. As pessoas juntam... Não estou a dizer que temos que voltar ao tempo das carpideiras, não é isso. Mas temos que, se calhar, recriar os rituais. Repensar outros rituais. Porque todos nós sabemos muito bem que quando sofremos sozinhos, fazemos de uma maneira completamente diferente de quando sofremos na companhia de alguém. Não é que deixemos de sofrer, mas fazemos de uma forma completamente diferente. E é isso que está em causa. E precisamos da companhia. Precisamos para aceitar o próprio sofrimento. Precisamos. Precisamos de alguém que nos vá sendo suporte nesse processo. Porque o luto é sempre um processo de adaptação a uma perda. É um processo. Portanto, não é algo que acontece de um dia para o outro, não é? E este processo, com altos e baixos, não vou agora aqui entrar em detalhes técnicos sobre isso, que há estudos muito interessantes, mesmo do ponto de vista, não apenas da experiência psicológica, mas mesmo da experiência espiritual, mas aqui a tónica a sublinhar é sobretudo este processo de adaptação a uma perda. E não necessariamente os lutos, não estou aqui a falar apenas nos lutos mais complexos, mais complicados, ou até mesmo aqueles ainda pior, mais ainda os lutos patológicos. Não, o luto
na dinâmica da normalidade, digamos assim, das perdas que nós vamos... Claro, quando falamos em luto, falamos em todas as perdas. Aqui estamos a falar, neste contexto do dia 2 de novembro, na perda que se calhar mais fundamental, não é? Que mais nos encosta à parede, que é a perda de um ente querido, de alguém muito próximo. Nós já vamos avançar para os textos da Bíblia, mas gostava ainda de perguntar ao Frei Hermínio, nomeadamente pela cremação, que adaptação é que é preciso fazer aqui em todo o processo de luto? Que novos rituais interessa cultivar? A questão da cremação, há muita, e infelizmente entre nós ainda não há muitos estudos, ainda precisamos de iniciar se calhar uma reflexão, mesmo ao nível eclesial, mais consistente. É começar a sério essa reflexão. Há um ritual já novo, claro, que inclui orações próprias para a cremação, que saiu há uns anos. Sim. Mas eu estou-me a lembrar, por exemplo, de toda a problemática dos lugares. O ritual implica um lugar. Nós somos corpo, somos corporeidade. Temos que ir a algum sítio, temos que a flor ou não a flor. Pronto, tudo isso implica, e quando nós espalhamos eventualmente as cinzas, deixamos de ter este lugar muito físico. Nós somos terra, não é? E precisamos da terra. Estamos com os pés assentes na terra. E os rituais também acontecem quando estamos, de facto, assentes na terra. E por isso, por exemplo, em relação a isso. Portanto, há todo um conjunto de aspectos que têm que ser necessariamente repensados. Mesmo ao nível dos estudos, mesmo no âmbito da psicologia, ainda estamos muito aquém de perceber todas essas dinâmicas psicológicas e espirituais. Estava a dizer, como é que, na sua opinião, este dia 2, esta memória dos amigos e familiares falecidos, de que forma é que o interessa viver na aceitação do decurso da vida normal? Que atitude é necessário cultivar? O tomar consciência cada vez mais de que aquilo que nos faz mover é o amor. Não é? Portanto, o luto faz-se tomando bem consciência disso, daquilo que nos une. Como diz Dante, é o amor que move o sol e as outras estrelas. Portanto, é o amor que, de facto, nos move neste processo que nem sempre é positivo, não é? Com as tuas negatividades, com as dores, com as nossas angústias. Eu gosto muito, neste contexto, daquela belíssima frase que não aparece a entrada na liturgia do dia de hoje, é um texto do livro de Jó, mas há um outro que vai muito nesta linha: para Deus correm as lágrimas dos meus olhos. A certa altura é uma das afirmações centrais do livro de Jó. É isto mesmo. É isto mesmo, enquanto crentes, perceber cada vez mais que para Deus correm as lágrimas dos nossos olhos, mas mesmo para os não crentes. Eu às vezes faço este exercício. Olhem para esta frase, mesmo pondo entre parênteses a palavra Deus. Deus, para alguém, há sempre um lugar, uma pessoa, uma realidade em relação à qual correm as lágrimas dos nossos olhos. Temos que viver isso em partilha. E pronto, é o dinamismo do amor. É o horizonte. Claro, evidentemente, e é o principal. E ligado ao amor, talvez ainda pudéssemos falar das outras virtudes teologais também. Claro, a fé e a esperança. Porque este dia realmente é um dia de nos afiançarmos mais na fé em Deus. Isto para os crentes, não é? E para nós cristãos. Para um Deus que acreditamos nos quer dar uma vida eterna e feliz. E, portanto, esses nossos familiares defuntos estão vivos em Deus. E isso abre-nos também à esperança. Quer dizer, à esperança, também nós um dia vivermos essa alegria, dizemos, do céu, não é? E à esperança de que a vida triunfará, não é? E isto faz bem à alma. Quer dizer, o amor, a fé e a esperança são uma vitamina para a alma, não é? E são, por certo, vão sendo alimentados todos os dias, também pelos textos da liturgia. Nós já temos poucos minutos para... sim. Depois o tempo foi passando. Mas vamos ouvir o texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo, para depois fazermos um comentário à liturgia da palavra que é a proposta para este domingo. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Tens razão quando dizes Deus é o único e não há outro além dele.
Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. O texto que é lido nas Eucaristias deste domingo, e propunha-vos um comentário a este texto e também às outras duas leituras, uma vez que o nosso tempo já vai avançando. Frei José Nunes. Está bem, então, vestindo um pouco a pele do biblista, portanto, este texto que nos aparece no Evangelho de São Marcos mostra Jesus já em Jerusalém. Isto, digamos que é o princípio da segunda parte, ou quase o princípio da segunda parte do Evangelho de São Marcos. Na primeira parte, Jesus anda por muitos territórios, faz muitos milagres, muita gente atrás dele, ele escolhe discípulos, tenta explicar aos discípulos e às multidões, sim, que é o Messias, mas não é um Messias como estavam à espera, e a partir de uma certa altura decide ir para Jerusalém. E aqui já estamos com Jesus em Jerusalém. Dá-se a expulsão dos vendilhões do templo, não é? E, portanto, Jesus começa ali a abrir um conflito. Ainda há muita gente atrás de Jesus, isto é, ainda há muitas pessoas que andam enganadas. Ainda pensam que Jesus vai ser o rei. E, entretanto, aparecem-lhes ali, com estas contradições que ele provoca no templo, aparecem-lhe pessoas, escribas, doutores da lei, como este que aparece aqui no texto de hoje, a interrogá-lo para saber realmente, para o pôr à prova, não é? Qual é o maior mandamento? E Jesus é muito simples, muito claro e muito simples. Retoma aquilo que era o grande mandamento do Antigo Testamento e que nós temos na primeira leitura de hoje, do livro, que vinha no livro do Levítico. Escuta Israel, Deuteronômio, Levítico. Escuta Israel, escuta o Senhor é o único Deus, a Ele prestarás culto, a Ele o amarás com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus resume toda a lei, todas as leis, todas as prescrições, nesta, amar a Deus e o próximo. E isto é bom percebermos a clareza, a simplicidade, o direto que Jesus é, num tempo em que as leis em Israel eram muitas. Muitas. Havia centenas, parece que mais de 600 preceitos interditos sobre o que não se podia fazer. Havia mais de 200, quase 300 boas ações que eram recomendadas fazer. Portanto, aquilo era interminável. E Jesus resume tudo de maneira muito simples. Não, a única coisa que há a fazer é amar a Deus e o próximo. E para quê? Olha, como dizia a primeira leitura, de duas maneiras. Para ser feliz e ter uma vida longa. Isto é extraordinário. Para que é que há esta lei de amar a Deus e o próximo? Para uma pessoa ser feliz e ter uma vida longa. Portanto, quem quer ser feliz, ama a Deus e ao próximo. E felizmente, enfim, até a memória de todos os santos também o comprova, não é? Que exatamente. É verdade. Seu comentário, Frei Hermínio. Ligava aqui três palavras. A palavra santidade, a palavra vida e a palavra amor. E até centrando-me na afirmação, numa das afirmações centrais da segunda leitura, da Carta aos Hebreus, que nos diz que o sacerdócio de Cristo é eterno. Portanto, a entrega de Cristo, a entrega de Cristo dura para sempre. É um dinamismo de vida eterna, não uma vida, não mais do que uma vida que nunca mais acaba, é uma vida que é vivida na tal intensidade, na tal santidade. E, portanto, é esse dinamismo de amor que se concretiza e que a partir de Cristo todos os cristãos estão convidados a concretizar. Nesse mandamento do amor a Deus e ao próximo, que acredito também seja uma disposição para estes dias e para este mês de novembro, onde essa memória dos antepassados se vai prolongando. Sem dúvida, sem dúvida. E uma memória dos antepassados que parte muito da forma como nós, inclusive, nos relacionamos connosco próprios. Ou seja, este amar como a ti. Claro que nós somos convidados a amar como Jesus, não é? Há uma outra versão concretamente do Evangelho de São João, portanto o grande ponto de partida do amor é Jesus Cristo, mas é muito bonito se calhar olharmos para aqui, amar o outro como a ti. Portanto há aqui um amor também em relação a nós próprios.
Portanto, esta vida vivida pela positiva que nos liga a todos e que nos liga nesta memória em relação aos nossos antepassados. Exato. E o amar a Deus e o próximo, no fundo, não são duas coisas muito distintas. Porque o próprio Jesus disse muitas vezes que ama-se a Deus amando o próximo. Jesus identificou-se com aquele necessitado, com aquele carenciado, com aquela criança, com aquele esfomeado, a quem nós fazemos o bem, a quem nós amamos. Então, amar o próximo é já, de certa maneira, amar a Deus, porque Deus está presente no próximo, não é? Aliás, São João também diz, várias vezes, a Deus nunca ninguém o viu. Mas se nós vivemos no amor do próximo, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Portanto, amar o próximo é amar a Deus. E lá está. E é dessa maneira que somos santos, em pequenos gestos. O Papa dizia coisas tão bonitas nesse livro sobre a santidade, não é? Aquela mulher que está a discutir com outra e começam na maledicência. E ela diz, eu vou-me calar, eu não vou dizer mais mal. Isso é santidade. Depois chega à casa, está cansada, mas o filho precisa de falar com ela. Ela ouve. Isso é santidade. Quer dizer, a santidade é para viver em cada momento. É para descer dos altares, não é? É para descer, exatamente. É para ser vivida no segundo a segundo, no minuto a minuto, na atenção ao outro. Isso é que é ser santo, não é? E é essa a memória que se faz também por estes dias. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, a olharmos o sentido da santidade, da memória dos falecidos e também a apresentar os textos que fazem parte da liturgia deste domingo. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Mais logo é na rádio, na Antena 1, que voltamos à sua companhia quando forem 22h45. Votos de boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.